Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a palestrante Helenice Cavalcante, com o tema A Cura pelo Amor, Auto-Amor e Compaixão. Rádio e TV Fraternal, equilíbrio e paz para você. Muito boa noite, muito bom dia para quem nos ouvir e acompanhar no horário da manhã, muito boa tarde para você. Que possamos todos neste momento estar envolvidos na doce luz do nosso meigo Rabi, nosso querido mestre, e dessa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha em todos os momentos, seja aqui nos estúdios da Rádio Fraternal, seja aí nos seus lares. Muito obrigada a vocês pela audiência, pela participação. Pois bem, hoje é uma noite de conversa com o nosso próprio eu, com aquele pedacinho da gente que muitas vezes nós ignoramos, que muitas vezes nós deixamos de lado, simplesmente pelo fato de que não damos essa devida atenção. Muitas vezes acreditamos que basta ter consciência que devo fazer isso, ou devo fazer aquilo, ou não devo fazer isso e aquilo, e já está tudo resolvido. Em primeiro lugar, queridos irmãos, temos que ter a atenção, já que estamos aqui numa conversa, num bate-papo, num ambiente espírita, temos que ter a atenção de que não somos esta simples imagem que nós enxergamos. Essa matéria magnífica, essa bênção que nos foi concedida no ato de nossa escolha, ali, quando iniciamos o planejamento para o nosso retorno, a encarnação, é uma bênção divina. Então, esta matéria, este corpo físico, assim, muito bem delineado por Jesus como o templo do Espírito, tem que ser por nós muito respeitado. Afinal de contas, nós estamos aqui num processo de crescimento das nossas potencialidades. Estamos aqui na Terra, numa vivência espiritual. Como muitos costumam dizer, somos espíritos na experiência terrena. Também, mas muito mais na experiência espiritual. Porque é a partir daqui, do encontro com a minha essência, do encontro com os meus afetos e os meus desafetos, que eu passo a enxergar melhor o que vem, aquilo que sou e que pretendo seguir. Podemos aqui entender que nós somos seres eternos, como nos orienta o mestre, como nos orienta o querido mestre Leonês Allan Kardec. Mas podemos, acima de tudo, observar que não somos finitos, somos infinitos naquilo que propomos também. Às vezes, aqui, envolvidos com as nossas dificuldades, envolvidos com as nossas aflições, passamos a achar que tudo vai terminar ou que nada vai dar certo. Isso é finitude. Acredite, a infinitude faz parte também desse processo material. Porque é aqui que eu vou trabalhar cada pedacinho do meu eu, para quando retornar à pátria espiritual, eu retorne com a consciência de que tentei o meu melhor, eu fiz o meu melhor. Não levem com vocês aquela questão de que vou ser julgado, ninguém vai nos julgar. Nós temos a nossa própria consciência que já pode executar essa tarefa aqui, nos ajudando aqui, nesse processo encarnatório, a identificar quais são os passos que eu preciso melhorar, quais são as atitudes que eu preciso observar mais, quais são os sentimentos que ainda causam algum tipo de mal-estar dentro de mim. Sabem, queridos irmãos, há provavelmente mais de 2000 anos,
Ele estava lá, à beira do lago que era chamado como a piscina de Betesda, ou de Betsaida. Ele estava lá por 38 anos, sentadinho, aguardando o milagre. Era o paralítico da piscina, citado nos evangelhos. Ali estava ele, aguardando o momento em que seria concedido o milagre pelo Eterno, por Deus, pelo Pai, como assim sempre foi expressado. No entanto, isso ainda não acontecera. Vejamos, queridos irmãos, que aquele período, entender um ser abençoado era mais como a observação daquilo que a terra me fornecia. Então, veja, se eu tinha terras, se eu tinha plantações, se eu tinha poder aquisitivo, ou mesmo até um poder político, eu era um abençoado dos céus. Pelo contrário, aquele que não tinha nada, que dependia muitas vezes de um trabalho que às vezes não surgia, que vivia no extremo necessário, aquele que às vezes não tinha absolutamente nada, como o paralítico, era visto como um que não tivera assim um olhar tão bondoso do magnânimo, pelo simples fato de estar naquela condição. Não era esse o amor de Deus que Jesus pregava. Isto é o que vinha na cultura, é o que vinha traçado a partir dos ensinamentos de então. Jesus é um exponencial naquela época. Ele vem e divide as eras. Não essa era que nós estabelecemos por datas, mas ele vem e inaugura a era do amor. De amor de um pai que ao ser solicitado vai ser muito mais do que nós, pais e mães terrenos, que se o filho nos solicita um peixe, não daremos uma serpente, se nos solicita um pão, não daremos uma pedra, como foi dito por Mestre Jesus. Então o paralítico ali estava, acreditando que ele merecia aquele milagre, andar. Aquela tarde, ele chega próximo desse paralítico e pergunta a ele como ele fazia com todos. O que você quer? E ele, sem saber de quem se tratava, olhou para ele: eu quero um milagre, eu espero andar. Você tem certeza? Tenho. Jesus toca-lhe a fronte e ele começa a andar. Primeiro titubeante, depois firme nos seus passos, e torna-se, assim, um dos seus grandes seguidores. Só que Jesus causa um problema à sociedade de então. Era um sábado, dia sagrado para eles. Não pode haver curas, milagres, a não ser que Deus determine num sábado. Deixando à parte a questão cultural, deixando à parte se é certo, se não é certo, se isso que eles falam ou fazem tem a ver ou não, importa saber que naquela época, esperar 38 anos era normal, porque não existiam meios científicos que possibilitassem aquele homem sair daquela situação que não fosse um milagre, que não fosse a espera, que não fosse o confiar. Ele confiava, a sua fé ia no limite da confiança, e é assim que tem que ser. Desligada de religião, que aliás fé é um sentimento que todos nós carregamos e esquecemos que não precisamos de religião para determiná-la. Aliás, ela foi absorvida como forma, inclusive, em muitas situações, de dominação de massa. Mas a fé daquele homem fazia-o crer que o Pai lhe possibilitaria este milagre. Àquele período, àquele tempo, ele podia esperar. Hoje não. Hoje, se nós esperamos, se nós nos acomodamos, se nós fazemos da resolução dos nossos problemas um eterno esperar,
nós não temos fé. O que nós temos aqui é uma autocompaixão doentia. Como nos diz a querida irmã Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente. Me perdoem a demora. Diz assim Joana de Ângeles: aquele que se entrega à autocompaixão nunca se satisfaz com o que tem, com o que é, com os valores de que dispõe e pode movimentar. Não raro encontra-se mais bem aquinhoado do que a maioria das pessoas no seu grupo social. No entanto, reclama e convence-se da desdita que imagina encarcerando-se no sofrimento e exteriorizando mal-estar à volta. Pois é, a pessoa que muito reclama, ela está num processo de vitimização e se não tiver um trabalho interior de reconhecimento de que precisa mudar de atitude, vai ser difícil encontrar a cura. Vai ser muito difícil encontrar em si mesmo a força para a autocura. A proposta desta noite é falar de amor, autoamor, compaixão. A cura como resultado disso tudo. O que levou aquele paralítico? O autoamor e o reconhecimento do amor maior. Nós temos aí o potencial de fé no extremo. Mas tínhamos também uma realidade que não existe hoje. Hoje nós temos uma ciência que anda vertiginosamente e que nos propicia resultados fantásticos para os mais variados. Temos as ciências do corpo, temos as ciências espirituais, se assim podemos chamar. Porque o espiritualismo, de forma geral, está presente naqueles conceitos religiosos que aceitam, de alguma maneira, a intervenção de um Deus de amor, que entendem que esta vida não é única, pois que se sabem estabelecer até um meio de vivência de solicitude, de amor eterno e outra de padecimento eterno, sabem e entendem que existe o prosseguimento da vida. E, fora isso, somos todos espíritos eternos encarnados. Temos essa informação em nossa essência. Temos. E ela fica ali, cutucando e cutucando. O que acontece, então, que as pessoas não conseguem se desassociar desse vício que é ficar repetindo: eu estou doente, eu tenho sofrido, ninguém olha por mim, vejam, eu estou precisando. O que faz com que a pessoa crie bengalas emocionais e se prenda ao problema a ponto de causar, como disse Joana de Ângeles, um mal-estar em torno de si? Na maioria das vezes, é o egoísmo ali profundo que habita em todos nós, sem exceção, e que está falando mais alto. Diz a querida irmã que é a nossa criança espiritual, totalmente imatura, que não entende e não aceita, que precisa crescer. Olha que interessante. Joana de Ângeles diz ainda essa possibilidade de compreender que nós temos a capacidade da autocura, temos a capacidade de dar uma virada na nossa vida, nem sempre é reconhecida devido à nossa imaturidade espiritual, como diz Joana de Ângeles. Somos crianças imaturas. Criança é sempre imatura. Então, não queremos crescer, não queremos aceitar que a vida solicita da gente um compromisso com a autoevolução. Logo, quando eu começo a
desenvolver em mim a prática do autoconhecimento, eu pratico também o auto-amor. Essa pessoa que reclama o tempo inteiro, que está presa a essas ideias fixas que nós conhecemos como monoideias, e falando aqui também da questão de que nós trazemos essas monoideias e essas fixações de outras histórias encarnatórias, somando isso à vivência que a gente tem aqui, e aí a gente sai um pouquinho de Joana de Ângeles e adentra em André Luiz, na obra de André Luiz toda, onde ele diz que nós somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, que o nosso DNA, não esse DNA desenhado pela ciência, mas o nosso DNA espiritual ali fala gritante e fica na nossa memória espiritual, que é transferida para a nossa essência aqui, e nós vivemos essas memórias o tempo inteiro, é que muitas vezes nos fazem insistir em continuar nesses processos de imaturidade. Então, queridos irmãos, vamos buscar ali na literatura espírita, Livro dos Espíritos, lá na parte 3ª, no capítulo 12, na parte 3ª, que fala das leis morais, da perfeição moral, caracteres do homem de bem. E se quiserem encontrar também um aprofundamento disso no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, capítulo 17, Sede perfeitos. Também temos lá o homem de bem, o homem no mundo. É um capítulo fantástico. Mas aqui, na nossa discussão, nós temos, na questão 919, no conhecimento de si mesmo. Veja o que nos diz o nosso mestre Lyonês. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Responde o Espírito Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem é esse sábio? Sócrates. Mas era dele essa frase? Não. Sócrates, assim como muitos daquela época e até antes dele, costumavam visitar o templo de Delfos, na cidade de Delfos, em homenagem ao deus Apolo, e na entrada, no portal do templo, havia escrito essa frase: conhece-te a ti mesmo. Interessante que, atravessando esse portal, vinha outro, onde havia outra frase: mas nada em excesso. Eu acho isso fantástico, porque faz com que a gente reflita que é necessário que eu busque o autoconhecimento, que eu busque o reconhecimento das minhas fragilidades, que eu reconheça os equívocos que eu cometo, que eu faça disso a minha oportunidade de reverter a polaridade disso. E me tornar um ser leve, um ser feliz, um ser que busca no dia a dia o autocrescimento. Era essa a proposta. O nada em excesso vem no sentido de posso fazer o que eu quiser, desde que eu respeite o limite que chega no outro, porque o outro também busca a felicidade e deve respeitar o limite que chega até mim. E assim com todos, em todos os sentidos de relação humana. Mais adiante, na questão 919A, que é a continuidade desta, e ainda a informação de Santo Agostinho, pergunta Kardec: concebemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? E Santo Agostinho dá um ensinamento que é uma verdadeira aula de autoconhecimento, não uma verdadeira terapia. Ele diz assim: fazei o que eu fazia eu mesmo, de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado a algum dever, se ninguém teve o que se lamentar de mim. Se ele identificava que alguém havia sofrido por conta de uma atitude sua, ou por conta mesmo de alguma fala,
ou que fosse resultado de alguma coisa feita anteriormente e veio no crescente hoje, chegou até o outro e o prejudicou, Santo Agostinho, lembrando disso, tratava de no dia seguinte imediatamente ir corrigir-se com a pessoa. E se fosse necessário pedir perdão. Essa é a grande proposta do Evangelho. Essa é a grande proposta da Boa Nova que Jesus trazia. Então, modificando aquilo que se entendia no âmbito da nossa relação com Deus e com o outro. Lembram que eu falei? A era do amor. Posteriormente, no andar da humanidade, com todas as coisas que aconteceram, com todo o caminhar, nós acumulamos muitos débitos, muito sofrimento, sofremos muito, fizemos sofrer e chegamos, então, ao século XIX, com a inauguração da Era do Espírito, Allan Kardec, juntamente com aquele grupo de pessoas que se propõe a estudar o fenômeno, que acredita não ser simplesmente algo místico, fantástico, e sim, se é um fenômeno, se é uma manifestação inteligente, há por trás uma inteligência que o conduz. E aí junta tudo isso, compõe esta obra da qual tiramos esses dois questionamentos, verdadeiro tratado de autoconhecimento. Aliás, um tratado tão profundo que se divide em 4 partes e cada parte se desdobra em outra obra da codificação. Em cada uma delas, nos chamando ao autoconhecimento, nos chamando ao autorreconhecimento das nossas potencialidades, nos chamando a atenção de que somos espíritos eternos e que, assim sendo, possuímos a mesma constituição que está lá, explicado pelos espíritos, do fluido cósmico universal, todos na mesma composição, de tudo que há no universo, de tudo que há no planeta, dentro e fora dele. É essa a irmandade que Jesus fala. Nós somos todos absolutamente iguais. E, acima de tudo, somos a imagem e semelhança de Deus, como está no Gênesis. Não na Gênese da codificação espírita, no Gênesis. Onde ele diz que, então, fomos feitos à sua imagem e semelhança. E fomos. E aí nós vamos encontrar lá em Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, Palavras de Vida Eterna, capítulo 21, onde ele diz que somos feitos à imagem e à semelhança do Pai nas suas virtudes. Porque quando ele nos cria, que ele dá aquele átimo de luz, nos permite evoluir, quando ele tem certeza que a gente vai adquirir o livre-arbítrio e a gente eclode e passa a fazer as escolhas, é aí, é exatamente aí que vai se manifestar aquilo que eu já tenho, que é tudo em termos de apego material, egoísmo, vaidade, prepotência, porque isso está ligado à ignorância. O mal, como diz Emmanuel, é simplesmente a ausência do bem. O bem em ascensão. Mas as virtudes, essas não. Essas são do Criador. E aí, conforme a gente vai desenvolvendo, vai absorvendo, vai se interagindo, a gente vai percebendo o quanto é necessário viver bem. Viver para o amor, para o bom, para o belo. Que muito mais do que viver em consonância com coisas que nos colocam para baixo. Quando a minha essência começa a se perceber, automaticamente eu estou vivendo a plenitude do alto amor. Diz-nos também a querida irmã Joana de Ângeles no livro Amor Imbatível Amor, ela nos diz: reconhece-se as próprias dificuldades e esforça-se para superá-las, evitando a autocompaixão anestesiante e deprimente. A gente não quer mais.
A gente não quer mais nesse processo que os outros fiquem nos olhando com pena, com compaixão doentia. A compaixão que nós precisamos ter pelo outro é aquela que nos ajuda a ver o outro e sentir a dor que ele está sentindo sem transformá-la na nossa. Porque se eu transformar na minha dor, tenho que saber lidar com essa dor, sem sofrer, sem fazer com que a prova dele também me cause mal-estar. Não, eu devo estar ao lado dele, amparando o outro, porque o ato de fazer o bem é um dos melhores medicamentos para a minha autocura. Não que a minha dor seja inferior à sua, ou a sua seja superior à minha. Pode até ser que sejam. Mas tudo vai depender do peso, do valor que eu dou para essa dor, para isto que eu estou sentindo. São processos psicológicos que muitas vezes a gente só consegue sair se procurar um profissional da área da saúde mental. E muitos têm preconceito. Não deixem de procurar. Os profissionais se prepararam muito para nos auxiliar esse reconhecimento e sairmos dessa viciação, desse ciclo que não nos permite a cura. Se teu corpo hoje dói, se tua emoção está desequilibrada, busca em ti mesmo entender o que é que lá no passado você causou através dos seus sentimentos. Faça uma busca constante, como Santo Agostinho. Faça a busca de autorreconhecimento, de autoentendimento e, acima de tudo, de auto-perdão. Porque quem se perdoa, mas não é naquilo, passar a mão na cabeça e fingir que não aconteceu nada. Quem se perdoa por ter cometido um grave erro e busca corrigi-lo, esse está já automaticamente se perdoando e procura não fazer mais, principalmente se isso feriu alguém. Existe um livro do grande palestrante espírita, médico, homeopata, Dr. Alberto Almeida, O Caminho do Perdão e o Perdão é o Caminho. Eu indico a leitura, porque o perdão e o auto-perdão estão extremamente ligados à questão do amor, do auto-amor, de tirar a autocompaixão deprimente, viciante, de se colocar o reconhecimento das suas capacidades, nada em exagero. O conhece-te a ti mesmo. Para com isso se fortalecer, para conseguir olhar o outro e sair no caminho da prática do amor universal. E para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu lembro vocês, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem muito a ver, além do capítulo 17 que eu já citei, aqui o capítulo 10, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E aqui eu indico duas passagens que são fortíssimas e vêm ao encontro desse nosso bate-papo. A primeira, item 6, nas instruções dos Espíritos, item 6, a afabilidade e a doçura. E a mais bonita ainda, aliás, tudo é bonito, não dá para ficar dizendo essa é mais ou aquela, mas é que nesse momento, falar do Evangelho nos emociona. Principalmente essa passagem do Espírito Lázaro, obediência e resignação, item 8. Eu só vou ler essa frase. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Queridos irmãos, quando a gente chegar nesse entendimento de que nada é por acaso, de que tudo o que nós estamos vivendo tem uma razão, não é determinismo do Criador, não. É pura e simplesmente um recolhimento da semeadura que nós fizemos lá atrás. E olha que a gente recolhe bem pouquinho, tá? Muito mais das escolhas feitas hoje.
Quando conseguimos chegar nesse entendimento, a gente consegue também diferenciar quais são os motivos que me tornam feliz ou infeliz. Eu vou aqui agora ler para vocês, não totalmente, mas uma parte de uma mensagem constante do livro de William Bennett, O Livro das Virtudes 2. Ele tem o Livro das Virtudes para as Crianças, o Livro da Virtude 1 e esse, que é o Livro das Virtudes 2, no Compasso Moral. Ele divide esse livro em blocos. E neste bloco que ele fala que é do nosso relacionamento, não só com o que viu anteriormente, mas agora, e principalmente não só família, mas principalmente eu comigo mesmo, eu com tu e eu com o abrangente, o nós, o nosso, o total. William Bennett traz aqui para nós Madre Teresa de Calcutá. E esta mensagem dela é exatamente todo esse processo que nós conversamos aqui. Madre Teresa praticou o amor incondicional. Ela praticou o alto amor. Ela se curava e curava o outro. Ela conseguiu se desprender de si mesma porque ela já compreendia que o amor, como está no Evangelho, é de essência divina e só cabe a nós, ao percebê-lo, desenvolvê-lo. Começa então o nosso texto chamado Doe até sofrer. No final nós vamos entender esse sofrimento. Madre Teresa de Calcutá, em 1948, fundou a Ordem dos Missionários da Caridade, uma congregação católica e feminina que cuidava especificamente dos destituídos do mínimo na Índia. Ela costumava dizer que não basta dizer amo a Deus, também tenho que amar o meu próximo. E além, ela dizia que São João comentava que era um mentiroso aquele que dizia amar a Deus e não amava o seu próximo. E ela praticava isso de tal maneira que saía frequentemente às ruas para recolher as pessoas que estavam em situação de miséria absoluta. Como ela tinha conseguido já desenvolver um trabalho onde ela abrigava principalmente as pessoas que caminhavam com processos de doenças profundas e entre elas em estágio terminal, conta-nos então a nossa querida irmã a seguinte situação. No final, ele dirá àqueles à sua direita: o que fizestes aos mais fracos, fizestes a mim. E ele também dirá aos da sua esquerda: o que deixastes de fazer aos mais fracos, deixastes de fazer a mim. Somos todos sedentos do amor dos outros e vivemos na ansiedade de que eles se empenhem para nos evitar magoar e que nos façam o bem. Este é o verdadeiro sentido do doar até o sofrer. Virei-me para uma irmã e indaguei: por que essas pessoas que têm todo o conforto estão olhando a porta? Este era o momento em que ela visitava um asilo. E ela respondeu: porque elas esperam as visitas dos seus filhos. Pior que a dor de estar morrendo era a dor de morrer em solidão. Madre Teresa não se conformava com a negligência da pobreza desse falso amor que muitos possuíam. E nós sabemos que possuem até hoje.
Ela também chegou a comentar muitas vezes que em sua visita ao Ocidente não se conformava com o número excessivo de jovens envolvidos em drogadição, envolvidos em alcoolismo, enquanto lá na Índia se morria de fome, se morria de doenças, e eles aqui abastados, ricos, com um vazio existencial que não tinha razão de ser. Um dia, Madre Teresa saiu com suas irmãs e foram às ruas procurar aqueles que estavam esquecidos da sociedade. E encontrou 4 mulheres. Percebeu que uma delas estava já morrendo. Disse às suas irmãs: recolham as outras 3 e cuidem delas. Esta eu vou cuidar pessoalmente. E cuidou-a. Deu-lhe banho, tratou-lhe as feridas, conversou e a escutou. Costumava dizer Madre Teresa que nós não temos tempo para escutar. E a escuta é uma caridade que nós não podemos negar a quem quer que seja. A mulher olhou com os olhos profundos para a Madre Teresa, lhe deu um lindo sorriso e em seguida disse obrigada. E então morreu. Essa mulher, disse Madre Teresa, poderia ter dito: eu sofro tanto, estou com fome, vou morrer, estou com frio, eu sinto muita dor, ninguém liga para mim, ou algo do gênero, como muitos de nós fazemos. Mas apenas saiu dos seus lábios um sorriso e um muito obrigado daquele que compreendia os desígnios da vida e as mensagens do Criador. Então, depois de removermos, procurou, então, outro que indicaram que estava sofrendo. Era um homem vivendo nos esgotos, já em vida sendo comido pelos vermes. Madre Teresa, juntamente com suas irmãs, o recolheram e levaram-no para lá. Lá deram-lhe banho e depois de removerem todos os vermes do seu corpo, ele também deu um largo sorriso e disse-lhe: irmã, vou para casa estar com Deus. Estou tão feliz porque tenho vivido como um animal nas ruas. No entanto, ele não me desamparou e me trouxe você. Dito isso, fechou os olhos e adormeceu para sempre. Madre Teresa não permitia que ninguém saísse de sua companhia sem um sorriso. Ela dizia: não podemos permitir que ninguém saia de nossa presença sem se sentir melhor de quando aqui chegou. Ela costumava dizer também que ela ia aonde solicitassem, porque ela sabia que a dor não escolhia tempo, hora ou lugar. Muitos diziam que ela sentia dores, mas ela não se importava, porque ela entendia que a dor do seu próximo era mais urgente. E naquela tarde, um homem a procurou e disse: irmã, aquela família morre de fome, alguém precisa fazer alguma coisa. Madre Teresa não teve dúvidas, recolheu o arroz que pôde e levou para ele. Ao chegar lá, a mulher brilhou de felicidade. As crianças tinham os olhinhos de quem ansiavam pelo alimento. Ela entregou. Ao entregar, a mulher agradeceu e saiu correndo. Madre Teresa estranhou. Nossa, por que será dessa atitude? Esperou ali na porta para ver o que aconteceria. Daqui a pouco a mulher voltou e disse-lhe: muito, muito obrigado. Fez aos outros felizes. Ela perguntou: outros quem? Ela respondeu: não só nós estávamos com fome, o vizinho também, a família dele também passa fome. Ela foi dividir o arroz dela com o vizinho. Detalhe,
era uma família muçulmana. Religiões que não se entendem até hoje. E lá estavam eles, trocando alimentos. Madre Teresa disse que aquela noite foi muito especial para ela. Ela disse, inclusive, que quando ela saiu de lá, a alegria do repartir era presente em todos os corações. Que ela viu naquelas crianças radiantes o compartilhamento, a alegria e a paz. E com a mãe delas estavam aprendendo a desenvolver e distribuir o amor, até sofrer. Como se pode ver, dizia ela, é aí que começa o amor. Então, que nós possamos fazer desse processo de autocura, não só a autocura, mas que a nossa cura se irradie. Que a gente ajude muitos corações a perceberem que eles podem se curar. Não necessariamente de uma doença física, mas podem se curar do egoísmo, podem se curar da maledicência, podem se curar da avareza, podem se curar do julgamento. E que nós podemos, acima da empatia, desenvolver em nós esse amor verdadeiro que vibra dentro do nosso coração. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Muito obrigada a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.